Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença, pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez para falar do Livro dos Espíritos. Pequeno probleminha técnico aí no começo. Kardec não tinha esses problemas, ele tinha outros mais sérios, mais graves. Mas já está resolvido. Hoje nós vamos abordar as questões de 386 a 391, lembrando sempre que o Livro dos Espíritos é composto por 4 obras. Na verdade, a gente poderia dizer que são 4 partes, ou 4 segmentos, ou até mesmo 4 livros. Nós estamos na segunda, que é a construção, a base da construção do Livro dos Médiuns, e que trata do mundo espiritual e das relações desse mundo espiritual com o mundo material. Nós estamos no capítulo 7º, que aborda as questões relacionadas à volta do espírito ao mundo corporal, à vida corporal. Dentro desse capítulo, nós já estudamos tudo isso e hoje nós vamos falar de simpatia e de antipatia no plano material, no mundo corporal. Quase no finzinho do capítulo. Para começar então o capítulo, a questão de número 386, em que Kardec pergunta aos codificadores: podem 2 seres que se conheceram e estimaram encontrar-se noutra existência corporal e reconhecer-se? Então a pergunta é: podem 2 criaturas que já estiveram juntas numa existência anterior se reencontrar aqui e se reconhecer? A pergunta é pertinente, porque a encarnação anterior, as características físicas certamente seriam outras. Então, como é que nós nos reconheceríamos nessa? E a resposta, então, é reconhecer-se não. Entendendo aqui que o reconhecimento é falar: nossa, eu já te vi em algum lugar, uma menção à característica física. Podem, porém, sentir-se atraídos um para o outro. E frequentemente, diversa não é a causa de íntimas ligações fundadas em sincera afeição. Essa atração, ela é mais do que o reconhecimento. É uma percepção. Um do outro, 2 seres se aproximam. A colocação é isso. Devido a circunstâncias aparentemente fortuitas, mas que na realidade resultam da atração de 2 espíritos, que se buscam reciprocamente por entre a multidão. Então note que a circunstância da percepção de uma afeição, de um reconhecimento, pode ser sutil, mas não é verdadeiramente um reconhecimento físico, e sim uma afinidade e uma percepção fluídica. Um subitem dessa pergunta: e não seria melhor se a gente reconhecesse? Olha que complicado. Já estivemos juntos numa reencarnação anterior. Éramos de alguma forma conhecidos, amigos, parceiros. Nos reencontramos nessa reencarnação. Se a gente pudesse se reconhecer, não ia ser mais fácil do que todo esse processo que depende de afinidade fluídica? E a resposta: nem sempre. Nem sempre reconhecer seria bom. A recordação das existências passadas teria inconvenientes maiores do que imaginais. Depois de mortos, reconhecer-se-ão e saberão que tempo passaram juntos. Então, aí ele faz uma menção à questão 392, que é a primeira questão do próximo capítulo, e nós abordaremos isso aqui no próximo encontro. Note que reconhecer alguém que estivera conosco
numa existência terrena, pode nos trazer dissabores enormes, porque de fato nós não sabemos quem foi, e reconhecer um algoz poderia nos trazer sensações e sentimentos que não seriam benéficos à nossa evolução, que poderiam suscitar em nós instintos muito fortes. Então, na verdade, esse não reconhecimento físico nos permite um processo evolutivo com menos dor e com menos sofrimento, neste caso. E afirma ainda o codificador: de volta ao plano espiritual, ou seja, depois de mortos, nós nos reconheceremos e saberemos os tempos que passamos juntos, bons ou maus. Então não precisa ter pressa e nem se angustiar com isso. A questão seguinte: a simpatia tem sempre por princípio um anterior conhecimento? Ou seja, eu me afino com pessoas ou com criaturas com as quais eu já convivi anteriormente, ou isso não é uma regra? Que imaginam vocês? Não. Não. E é claro que não. Dois espíritos que se ligam bem, naturalmente se procuram ao outro, sem que se tenham conhecido como homens. Ora, se nós nos restringíssemos apenas aos nossos círculos de convivência nas sucessivas reencarnações, nós não ampliaríamos as nossas relações. E o princípio da reencarnação é nós estabelecermos relações, e é através delas que nós conseguimos dominar as nossas paixões. É através delas que nós exercitamos os nossos melhores instintos, as nossas vontades, as nossas percepções e as nossas sensações. Sem nos relacionarmos, a reencarnação não teria sentido. Então ela é feita sucessivas vezes para que nós possamos de fato estabelecer contato com criaturas as mais diversas, dos mais diferentes níveis de evolução, no mesmo ambiente em que habitamos. Então, obviamente, não poderíamos nos restringir apenas àquelas criaturas com as quais já tivéramos anteriormente qualquer relação. A questão seguinte: os encontros aqui, que costumam dar-se de algumas pessoas e que comumente se atribuem ao acaso, não serão efeito de uma certa relação de simpatia? Vou repetir a pergunta. As pessoas que nós encontramos nesta reencarnação, que muitas vezes temos a impressão de que foi um golpe de sorte encontrá-las, ou um golpe de azar, dependendo da sensação, elas não são efeito de uma certa relação de simpatia que já existe antes, ou de afinidade? Quer dizer, não é isso que se sobrepõe ao acaso? Entre os seres pensantes, a ligação que ainda não conheceis. O magnetismo é o piloto desta ciência, que mais tarde compreendereis melhor. 1858. Falar de magnetismo lá era audacioso, especialmente em se tratando de magnetismo relacionado à vida. Começaram os estudos pouco antes dessa publicação, que tratavam das questões do magnetismo gerado pela vida. Então, para o codificador colocar aqui, existem questões relacionadas ao magnetismo que ainda não conheceis, hoje se aplicaria, mas obviamente nós sabemos muito mais das questões que envolvem essas energias do que qualquer criatura que viveu naquela época ou que esteve presente nesse momento da codificação. Nós conhecemos hoje os milagres e os fenômenos decorrentes da condição
de gerar ondas, de pensamentos e de sensações das criaturas vivas. E eu não estou falando aqui só da espécie humana. No reino animal também. A ciência hoje já reconhece que as nossas emanações de sentimento, de pensamento, interferem de uma forma direta e muitas vezes grave naqueles que nos cercam, mesmo que não estejam tão próximos da gente. Então nós poderíamos hoje cobrar esse mesmo codificador uma resposta muito mais complexa do que essa que ele dera neste momento, porque se falasse um pouco mais do que falou aqui, ia estar lidando com a absoluta ignorância daqueles que estariam lendo ou ouvindo essa resposta. Mas muito se avançou no entendimento dessa questão. Então aqui, o magnetismo é o piloto dessa ciência, porque é ele que rege, no reino dos fluidos, as relações entre duas criaturas pensantes, como ele colocou aqui. Claro. Portanto, o acaso aí ficou subordinado a uma segunda posição. Ora, ele falou anteriormente da simpatia, da afinidade. E a pergunta agora é o contrário. E a repulsão instintiva que se experimenta por algumas pessoas, de onde se origina? Sabe o que é a repulsão instintiva? É aquela coisa quando a gente encontra alguém e às vezes a gente fala assim, nossa, meu santo não cruzou com o dele, não bateu, não deu certo, tem alguma coisa nessa pessoa que me incomoda. Você nunca viu, você nunca conversou, muitas vezes não sabe nem quem é. Por isso ele está dizendo aqui de repulsão instintiva, porque ela não é raciocinada. O instinto não é raciocinado. Ele antecede o raciocínio. Então a pergunta é, de onde vem essa repulsão instintiva? São espíritos antipáticos que se adivinham e reconhecem sem se falarem. O que é o antipático? É o contrário do simpático. É aquele por quem você não tem empatia. É aquele por quem você não tem afinidade. E que reconhecimento é esse? Só pode ser no âmbito do magnetismo. As minhas percepções aí não são físicas, são percepções fluídicas. Então, tem alguma coisa entre nós que não bate. E Kardec explora mais isso, não é? A antipatia instintiva é sempre sinal de natureza má, porque essa é a primeira reação, né? Caramba, não gostei desse cara. A primeira coisa que você pensa é uma pessoa com a qual eu não me afino, não quero nem estreitar minhas relações. Então a pergunta de Kardec aqui é porque ele é mau e você é bom? Olha a pretensão. O que vocês acham? É porque ele é mau e eu sou bom? De não simpatizarem um com o outro, não se segue que dois espíritos sejam necessariamente maus. Então, isso não é necessariamente uma verdade. A antipatia entre eles pode derivar de diversidade no modo de pensar. À proporção, porém, que se forem elevando, essa divergência irá desaparecendo e a antipatia deixará de existir. Olha quanta coisa tem nessa resposta. Essa antipatia instintiva é uma repulsa fluídica porque nós pensamos e sentimos diferente as mesmas coisas. Nós não nos afinamos nas nossas percepções a respeito de um determinado estímulo. A diferença não quer dizer que um é bom, outro é mau. É só que pensa diferente. Mas, associado a essa questão,
existem outras. Por que é que a minha percepção, ou a minha forma de reagir, a minha forma de perceber e de sentir é melhor do que a dele? Por que é que eu não posso ceder e compreender que é só uma diferença e respeitar essa diferença sem que isso afete de uma forma tão contundente as nossas relações, ao ponto de tornar a criatura antipática a mim? O que diz aqui o codificador? Essas questões são questões intimamente ligadas à sua condição evolutiva. Ora, à medida que nós evoluímos, caminhamos no nosso processo evolutivo, nós nos desprendemos dessa posição de egoísmo das percepções. E na medida que isso acontece na caminhada evolutiva, essas diferenças passam a ser menos significantes, a ponto de que, num determinado momento, isso é zero de relevância e de interferência nas nossas relações com qualquer outra criatura. Tá claro? Então, este é um problema de ordem material e do ponto em que nós nos encontramos. Gente, qualquer observação, fiquem à vontade de fazê-la. A próxima questão. A antipatia entre duas pessoas nasce primeiro na que tem pior espírito ou na que o tem melhor? Olha como Kardec provoca. A resposta anterior, embora curta, tem uma complexidade enorme, no sentido do entendimento que, à medida que nós evoluímos, essas questões passam a ser menos relevantes. No sentido do entendimento de que não é porque a gente não entende igual a mesma coisa, um é bom, o outro é mau. É só diferente. E ele volta a cutucar aqui o codificador com o mesmo tema de uma outra forma. Vamos ver se a resposta segue coerente. Numa e noutra, indiferentemente, mas distintas, são as causas e os efeitos nas duas pessoas. Numa e noutra. Não faz diferença. Mas diferentes são as causas e os efeitos que acontecem aí. Um espírito mau antipatiza com quem quer que o possa julgar e desmascarar. Eu vou acabar a resposta, depois a gente volta. Ao ver pela primeira vez uma pessoa, logo sabe que vai ser censurado. Seu afastamento dessa pessoa se transforma em ódio, em inveja e lhe inspira o desejo de praticar o mal. É extremamente coerente a resposta com a resposta anterior. Olha o que ele está dizendo. Aqui ele classifica um bom e um mal. Não vamos entrar no mérito dessa classificação. O que ele está dizendo é que aquele que ele chamou aqui de mal percebe, isso é fluídico, é magnetismo, que o outro pode desmascará-lo e assim ele o evita. Então, ele completa a resposta anterior usando de uma analogia muito mais material para tornar mais compreensível aquilo que ele explicou anteriormente. Escuta, um é bom, o outro é mau. Isso é um problema? Sim, porque o mal vai querer se afastar do bom, porque o bom pode desmascarar. E a recíproca é verdadeira. O bom pode não querer essa relação, porque as frequências são tão diferentes que não há simpatia. Tudo bem? Segue a resposta. O bom espírito sente repulsão pelo mal, por saber que este o não compreenderá, e porque díspares dos deles são os seus sentimentos. Assim, a gente pensa tão diferente, sente tão diferente a respeito de uma coisa que é melhor nem entrar na questão. Entretanto, consciente da sua superioridade, não alimenta o ódio, nem inveja contra o outro.
limita-se a evitá-lo e a lastimá-lo. Enquanto no outro, na resposta anterior, ele fala da questão da censura, do julgamento, do ódio e da inveja. Aí está a diferença. Esse capítulo que trata de antipatias e simpatias, no Livro dos Espíritos, é bastante conciso. E como de hábito, a gente pode buscar informações um pouco mais profundas em outras obras. E como de praxe, eu trouxe aqui um pedaço de um artigo que trata disso, da Revista Espírita de fevereiro de 1864. O artigo é bastante longo, então para nós não ficarmos aqui até as 10 horas da noite lendo o texto, eu trouxe um pequeno trecho dele, que trata de uma maneira muito objetiva a respeito dessas questões da antipatia e da simpatia, da antipatia e da simpatia. Porém, apesar de objetiva, é muito mais profunda do que as respostas que a gente encontra no Livro dos Espíritos a respeito desse tema. Então vamos lá. Estudo sobre a reencarnação. Na Sociedade Espírita de Paris, a médium é essa senhorita AC, que recebe a comunicação. Então, existem 3 itens antes, esses 3 itens somam aí umas 3 ou 4 páginas da revista, e a gente vai direto para o item 4, que trata das afeições terrenas e a reencarnação. Exatamente o modo do Livro dos Espíritos que a gente se propôs a fazer hoje. A gente vai lendo isso aqui com calma, eu sempre peço desculpas, mas não há como discutir um texto se esse texto não tiver projetado aí para a gente ler juntos. Começa assim. O dogma da reencarnação, indefinida, encontra oposições no coração do encarnado que ama, porquanto, em presença dessa infinidade de existências, produzindo novos laços em cada uma delas, ele pergunta com assombro em que se tornam as afeições particulares, e se estas não se fundem em um único amor geral, o que destruiria a persistência da afeição individual. Opa, vamos traduzir isso aqui. O não crente na reencarnação diz o seguinte: eu passo aqui uma existência, me apaixono por uma pessoa, ora, daqui um pouco eu vou morrer. E o que acontece com essa paixão? Acabou. E aí eu vou ter outra reencarnação, vou me apaixonar por outro, e depois por outro, e depois por outro, e depois por outro. Então, de que vale isso? Se é um processo de afinização tão intenso com uma duração tão curta. Essa é a visão. E por isso ele começa com o dogma da reencarnação, que para nós não é. Ele se pergunta se essa afeição individual não é apenas um meio de adiantamento, e então o desânimo se insinua em sua alma. Porque a verdadeira afeição experimenta a necessidade de um amor eterno, e não esse efêmero de uma reencarnação. Sentindo que ela não se cansará jamais de amar. Aliás, essa é a proposta do processo evolutivo. O pensamento desses milhares de afeições idênticas lhe parece uma impossibilidade, mesmo admitindo faculdades maiores para o amor. Então a discussão aqui é: de que vale essa afinidade, se ela é tão efêmera? E desanima. O encarnado que estuda seriamente o Espiritismo, sem ideia preconcebida para um sistema, de preferência a outro, sente-se arrastado à reencarnação pela justiça que resulta do progresso e do avanço do espírito em cada nova existência. Então, as sucessivas reencarnações são a ferramenta laboral para a nossa evolução, para o nosso polimento. Mas quando estuda do ponto de vista das afeições do coração, duvida e se assusta, malgrado seu. Não podendo pôr de acordo esses dois sentimentos, diz a si mesmo que aí ainda há um véu a levantar, e seu pensamento em trabalho atrai as luzes dos espíritos para conciliar o coração com a razão. Então nós entendemos, o que estuda a reencarnação entende que é um processo que existe para a gente evoluir, e que nós temos que estabelecer relações
Mas o que fazer com essas relações do coração? As pessoas as quais nós amamos nesta reencarnação. Os nossos filhos, os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos pares. O que acontece depois? Tá, eu entendo que a vida é eterna, que eu preciso evoluir, que eu tenho que exercitar. Mas eu amo meus filhos. E como é que fica essa relação depois do desencarne? E aí, ele traz aqui o consolo de que os espíritos vão conciliar coração e razão. Já o disse antes, a encarnação cessa onde a materialidade é anulada. Morto o corpo, acabou a encarnação. Mostrei como o progresso, aqui está no passado, mostrei porque eu disse que esse texto começa 3 ou 4 páginas antes. Mostrei como o progresso material, a princípio, havia aperfeiçoado as sensações corporais do espírito encarnado. Ele trata disso antes. Como o progresso espiritual, vindo a seguir, tinha contrabalançado a influência da matéria, subordinando-a, enfim, à sua vontade. Chegado a esse grau de domínio espiritual, a corporeidade perdera sua razão de ser, pois o trabalho estava realizado. Então, anteriormente no texto, ele explica exatamente isso, que a dependência das sensações da matéria para o espírito vai sendo cada vez menor na medida em que ele evolui nas suas sucessivas reencarnações e progride moralmente no seu processo evolutivo, na sua escala evolutiva. Sigamos. Antes de tudo, o que é a afeição? O amor? Esse amor que está sendo tratado aqui é a afinidade? Ainda a atração fluídica, atraindo um ser para outro, unindo-os num mesmo sentimento. Exatamente a resposta lá do Livro dos Espíritos. Isso acontece no âmbito fluídico, no âmbito do magnetismo, no âmbito da afinidade. Essa atração pode ser de 2 naturezas diferentes, já que os fluidos são de 2 naturezas. Mas para que a afeição persista eternamente, é preciso que seja espiritual e desinteressada. Então aqui ele divide a questão da atração, uma num âmbito material e outra no âmbito espiritual. São precisos abnegação, devotamento e que nenhum sentimento pessoal seja o móvel desse arrastamento simpático, desde que nesse sentimento haja personalidade à materialidade. Se o sentimento tem personalidade à materialidade, se o sentimento tem mais caráter pessoal, se é o teu ego que manda, a materialidade. Sigamos. Ora, nenhuma afeição material persiste nos domínios do espírito. 2 slides antes, o mesmo espírito diz: a matéria encerra com o fim da encarnação. Se a atração é material, ela se encerra aí também. Desse modo, toda afeição que não resulta senão do instinto animal ou do egoísmo, se destrói com a morte terrestre. É tão efêmera quanto a nossa vida nesse plano. É assim que os seres que se dizem amados são esquecidos após pouco tempo de separação. Vós os amastes por vós e não por eles. Olha que interessante isso. Você gostava e amava porque te fazia bem, e não pela relação mútua. Morreu, acabou. Rei morto, rei posto. Vós os amastes por vós, que não existem mais, pois os esquecestes e os substituístes. Procurastes consolo no esquecimento. Eles se vos tornam indiferentes, porque não tendes mais amor. Era puramente material. Não era amor de fato. E segue. Contemplai a humanidade e vede quão poucas são as afeições verdadeiras na terra. Esse exercício serve para cada um de nós. Olha em volta e levanta daqueles que você ama. Quais são as afeições verdadeiras? Assim não se devem admirar tanto da multiplicidade das afeições aí contraídas.
são em minoria relativa, mas existem. E as que são reais persistem e se perpetuam sob todas as formas, primeiro na terra, depois continuam no estado de espírito, numa amizade ou num amor inalterável, que só faz crescer e se elevar cada vez mais. Esse é o verdadeiro. Esse é o do plano espiritual. Esse é o que existe quando a gente pensa como espírito imortal. Acontece aqui, acaba a vida material e persiste a vida no plano espiritual. Vamos estudar essa verdadeira afeição, a afeição espiritual. Não se assustem, faltam só 12 páginas. A afeição espiritual tem por base a afinidade fluídica, espiritual, que atuando só determina a simpatia. Lembra da resposta do Livro dos Espíritos? Quando o Espírito, o codificador, fala, isso é no âmbito do magnetismo. E vocês não sabem nada disso. Um dia vocês saberão. Está aqui, corroborando a resposta. A afeição espiritual é afinidade fluídica, ela que determina a simpatia. Quando é assim, é a alma que ama a alma. E essa afeição só toma força pela manifestação dos sentimentos da alma. É muito mais forte, é muito mais real. Dois espíritos unidos espiritualmente se buscam e tendem sempre a aproximar-se. Seus fluidos são atrativos. Se estiverem no mesmo globo, serão impelidos um para o outro. Se separados pela morte terrena, seus pensamentos se unirão na lembrança e reunirão, far-se-á na liberdade do sono. Então, mesmo um reencarnado e outro no plano espiritual, na liberdade espiritual do sono, vocês vão se encontrar. Porque a atração é fluídica. A matéria não bloqueia. E quando a hora de uma nova encarnação soar para um deles, procurará aproximar-se de seu amigo, entrando no que é a sua filiação material. E o fará com tanto mais facilidade, quanto seus fluidos perispirituais materiais encontrarão afinidades na matéria corporal dos encarnados que deram à luz o novo ser. E assim se estabelecem novamente essas relações. Então ele trata aqui dessa afinidade fluídica, que transcende a nossa vidinha material aqui no planetinha. Daí um novo aumento de afeição, uma nova manifestação de amor. Tal espírito amigo que vos amou como pai, vos amará como filho, como irmão ou como amigo. E cada um desses laços aumentará de encarnação em encarnação e se perpetuará de maneira inalterável quando realizado o vosso trabalho. Viverdes a vida do Espírito. E não acontece, às vezes a gente não tem muito mais afinidade com uma pessoa que não é do âmbito familiar do que com muitos dos nossos familiares, porque esse é o preparo para a nossa evolução. Lembra? É estabelecer relações, experimentar sensações e sentimentos, dominar essas sensações. É para isso que serve. Então, uma hora eu sou pai, outra hora eu sou filho, outra hora eu sou amigo, outra hora eu sou amigo de trabalho, colega de escola. Uma frase assim comum é: os amigos nós escolhemos, os parentes não. Especialmente se for genro, nora, sogra, aí é quem não escolhe mesmo. Mas é exatamente esse desafio, a proposta e o caminho para que a gente evolua, dominando essas sensações e esses sentimentos. A verdadeira amizade, o verdadeiro amor sendo espiritual, tudo que se refere à matéria não é de sua natureza e nada concorre para a identificação material. A afinidade persiste, mas fica em estado latente até que, triunfando o fluido espiritual, o progresso simpático se efetue novamente. E vamos para frente. Em síntese, a afeição espiritual é a única resistente no domínio do espírito. A afeição espiritual é a que resiste no plano espiritual.
na Terra e nas esferas do trabalho corporal, concorre para o avanço moral do espírito encarnado, que sob a influência simpática realiza milagres de abnegação e de devotamento aos seres amados. Olha que linda essa frase. Sob a influência simpática. Lembra de tudo que a gente viu de simpatia no Livro dos Espíritos, que é fluídico, que a gente está no mesmo ponto, que a gente vibra na mesma frequência. É sobre essa influência que nós realizamos milagres de abnegação e de devotamento aos seres amados. É por isso, como diz Haroldo, que a justiça divina permita o seu assassino no seu útero. Porque só estabelecendo essas relações nós conseguiremos passar por cima das questões materiais e amar e se resignar e abnegar por aquele que nós estamos amando. Aqui, nas moradas celestes, ela é a completa satisfação de todas as aspirações e a maior felicidade que o espírito possa desfrutar. Tiramos daqui uma conclusão simples e direta. Se a antipatia está diretamente relacionada ao nível evolutivo da criatura, ou seja, quanto menor a evolução moral, maior a possibilidade dela existir entre as criaturas, e se a recíproca é verdadeira, quanto maior a evolução moral, menor a possibilidade de haver antipatia, mas sim maior a possibilidade da simpatia, muito provavelmente, nos mundos superiores, nos mundos felizes, não existe nada parecido com a antipatia. Porque lá, os seres têm uma evolução moral tal que a rejeição, a não aceitação, o pensar diferente, não existe. Só existe a simpatia. Retrato colorido e claro do amor que Cristo tentou ensinar para a gente há 2000 anos atrás. Amar ao próximo, independente de qualquer questão, de sexo, de raça, de cor, de preferências, respeito pleno às diferenças. Ama ele como você se ama, ou pelo menos deveria se amar. Muito obrigado a vocês por mais essa oportunidade.